Salve, prevencionistas! Tudo sob controle aí na sua área? Pense nisso por um momento. Você já reparou como o exército americano, passagens aéreas baratas e maldições têm ensinamentos profundos que podem ser muito bem aproveitados por nós, os profissionais da prevenção, na nossa comunicação? Não? Então, fique por aí, que esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Murilo Andrade e você está no canal Seguramente. Pense nisso por um momento. Cada passo que um soldado do exército americano dá em uma missão é antecedido de um planejamento gigantesco. O presidente dá uma ordem para o comitê dos chefes de Estado-Maior para que eles cumpram determinado objetivo. Esse comitê define quais serão os parâmetros da operação. E assim, as ordens e os planos começam a surgir em cascata, dos generais para os coronéis, dos coronéis para os tenentes-coronéis, seguindo em frente para majores, capitães, tenentes, até chegar aos soldados que realizarão as tarefas. Bastante parecido com a linha de comando que nós temos nas nossas empresas, não é mesmo? Temos os diretores, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, até chegar aos trabalhadores que vão realizar as tarefas. O exército americano investe uma gigantesca quantidade de energia no planejamento de suas ações e seus processos vêm sendo aperfeiçoados há muito tempo. Aliás, em se tratando de organizações com cultura de segurança no estágio interdependente na curva de Bradley ou no estágio gerador na metodologia Hearts and Minds, o exército americano é um excelente exemplo. O sistema é uma maravilha em termos de comunicação. Só tem um problema. Muitas vezes, os planos se tornam absolutamente inúteis. Ah, mas espera aí, Murilo. Você está dizendo que os planos são desnecessários? É evidente que não. O processo de planejamento força as pessoas a pensarem nas questões certas. E os planos são úteis no sentido de que são a prova de que houve planejamento. Mas eles podem não funcionar. Você se lembra da história do Garrincha na Copa do Mundo de 58? Que após ouvir os planos detalhados expostos pelo treinador Feola para um jogo contra a União Soviética, perguntou: mas o senhor já combinou com os russos? Esse é o ponto. Os soldados do exército americano estão familiarizados com a expressão "nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo". Isso significa que por mais que se planeje, o inimigo acaba sempre tendo um voto nessa história. E esse voto pode mudar tudo. Coisas imprevisíveis acontecem, o tempo muda, o principal patrimônio é destruído, o inimigo responde de uma maneira inesperada. Muitas missões fracassaram porque o plano inicial se tornou inútil 15 minutos após o início da batalha. De novo, né? É muito parecido com a realidade de muitas empresas, não é verdade? Apesar de ter um plano, coisas imprevisíveis acontecem. É uma máquina que quebra, é uma falta de uma ferramenta, um trabalhador que não vem trabalhar. E aí os planos se tornam às vezes inúteis 15 minutos depois do início da atividade. É um desafio enorme. Grosso modo, é como se nós estivéssemos escrevendo instruções para um amigo nosso jogar xadrez em nosso nome. Olha, a gente conhece bem a regra do jogo e talvez a gente até saiba muito sobre o nosso amigo e até o adversário que ele vai enfrentar. Mas se nós tentarmos escrever as instruções passo a passo, nós seremos derrotados. Porque nós só vamos conseguir prever um movimento de alguns movimentos sobre o tabuleiro. Quanto mais específicas e detalhadas forem as nossas instruções, maior vai ser o nosso risco delas serem consideradas obsoletas. No primeiro movimento inesperado que o adversário fizer, o nosso amigo vai esquecer todo o planejamento e vai passar a confiar nos instintos dele. Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Sem a menor sombra de dúvida, esse princípio tem ressonância mesmo para as pessoas que nunca tiveram qualquer experiência militar. Nenhum plano de venda sobrevive ao contato com o cliente. Nenhum plano de aula sobrevive ao contato com os adolescentes.
Nenhum procedimento operacional sobrevive ao contato com o trabalhador. Então, em virtude dessa situação, na década de 80, o exército americano adaptou seu processo de planejamento inventando um conceito que foi chamado intenção de comando, ou simplesmente IC. A IC é uma declaração aberta e clara que aparece no início de cada ordem, especificando o propósito, a intenção do plano e o estado final desejado para a missão. É claro, nos níveis mais altos de hierarquia de comando do Exército, a IC pode ser muito abstrata. Acabe com o ímpeto do inimigo na região oeste. Já nos níveis táticos, para coronéis e capitães, a IC é bem mais concreta. A minha intenção é que o 3º Batalhão vá para a área X para varrer os inimigos dali e tomar a área com a intenção de proteger o flanco esquerdo da 2ª Brigada quando ela atravessar a fronteira. Observe que a IC é muito cautelosa ao especificar os detalhes, justamente para não correr risco de ser considerado obsoleta em caso dos eventos não ocorram como foram previstos. Dessa forma, os soldados podem até perder a capacidade de executar o plano original, que é varrer os inimigos da área X, mas eles nunca perderão a responsabilidade pela execução da intenção. Se houver apenas um soldado restante no 3º Batalhão, é esperado que ele faça alguma coisa para proteger o flanco da 2ª Brigada. A IC consegue alinhar o comportamento dos soldados em todos os níveis, sem exigir instruções de seus líderes a cada jogada, porque o resultado desejado é simples e claro. Pense num combate militar. É difícil fazer com que planos detalhados e muito específicos sejam lembrados em um ambiente que é caótico, imprevisível e barulhento. Para ser bem-sucedido, o primeiro passo é: seja simples. Mas isso não significa vulgarizar. Não é preciso ser monossilábico para ser simples. Simples quer dizer encontrar a essência da ideia. Você não pode ter 5 nortes em uma bússola. Você não pode ter 5 metas mais importantes ou 5 intenções de comando. E é aí que a gente entra no segundo assunto desse vídeo: companhias aéreas com tarifas baratas. Todo mundo sabe que a Southwest Airlines é uma empresa aérea muito bem sucedida dos Estados Unidos. Embora a indústria de aviação, de maneira geral, não tenha nenhum histórico de rentabilidade contínua, tendo aí os seus altos e baixos, a Southwest tem se mantido rentável por mais de 40 anos. Uma das razões do sucesso contínuo da Southwest é o seu foco obstinado na redução de custos. É claro que toda companhia aérea quer reduzir custos, mas a Southwest faz isso há décadas. Mas para esse esforço dar certo, é preciso coordenar o quadro inteiro de empregados, desde os diretores até aqueles que fazem o transporte das malas. Um cidadão chamado Herb Kelleher, que é um dos fundadores da Southwest, disse uma vez: olha, eu posso ensinar o segredo para comandar essa companhia em 30 segundos. Somos a companhia aérea com as tarifas mais baratas. Ao compreender esse fato, você poderá tomar qualquer decisão sobre o futuro da empresa tão bem quanto eu. Olha que interessante. A Southwest tem uma intenção de comando que é: somos a companhia aérea com as tarifas mais baratas. É uma ideia simples, mas útil o suficiente para orientar as ações dos empregados da empresa por mais de 40 anos. Mas é claro que a ideia essencial, a companhia aérea com as tarifas mais baratas, é apenas uma parte da história. A Southwest Airlines é um exemplo de uma cultura organizacional que tem dado certo há mais de 40 anos. A razão do sucesso da companhia é um ambiente em que o trabalhador é o agente mais valorizado, mais inclusive que em relação a clientes e sócios. Então, através dessa postura, são despertados sentimentos de pertencimento, compromisso e orgulho por parte dos trabalhadores, que refletem isso na excelência ao atendimento ao cliente. Vamos fazer o seguinte: imagine as ideias que orientam a Southwest Airlines como se fossem círculos concêntricos. O círculo central, a essência, é
a companhia aérea com as tarifas mais baratas. Mas o círculo seguinte pode muito bem ser divirta-se no trabalho. Dessa maneira, os trabalhadores da empresa sabem que eles podem se divertir, contanto que isso não comprometa o status da empresa de companhia aérea com as tarifas mais baratas. Por exemplo, há algum problema em fazer uma piada sobre o aniversário de um comissário de bordo durante o voo? Claro que não. Agora, há problema em jogar confete em sua homenagem dentro do avião? Provavelmente sim. O confete pode gerar um trabalho adicional para o pessoal da limpeza. E tempo adicional de limpeza pode impactar nas tarifas. Gente, quanto maior for a clareza do propósito, maior vai ser a clareza dos resultados. E, por consequência, maior será a clareza das decisões dos trabalhadores. O Herb Kelleher, que é o criador, o fundador da Southwest, ele poderia dizer a um comissário de bordo que sua meta é, sei lá, maximizar o valor do acionista. Se você for parar para pensar por um momento, de maneira muito racional, essa declaração seria até mais precisa e mais completa do que a meta de ser a companhia aérea com as tarifas mais baratas. Por que eu digo isso? Porque ser a companhia aérea com as tarifas mais baratas está um pouco incompleto, no seguinte sentido. Para conseguir atingir essa meta, a Southwest poderia oferecer tarifas mais baratas, aumentando o intervalo das manutenções das aeronaves ou pedindo para os passageiros irem ao banheiro do aeroporto antes de entrarem no avião. Mas é claro que isso não acontece. Obviamente, há valores adicionais que têm que ser considerados, como é o caso conforto do cliente, índice de segurança, que ajudam a refinar e regular o valor essencial de economia da Southwest. O problema da ideia de maximizar o valor do acionista é que, apesar de ser preciso, isso não ajuda o comissário de bordo, em pleno voo, a decidir se ele deve ou não usar confetes para comemorar o aniversário do colega no avião. Para o CEO da empresa, maximizar o valor do acionista pode ser uma regra de comportamento muito útil e muito clara, mas para um comissário de bordo não. E é isso que nos leva ao nosso terceiro assunto, que é a maldição. Mais especificamente, a maldição do conhecimento. Meus caros, maldição do conhecimento é o nome dado à tendência que toda pessoa tem de, após alcançar um nível mais elevado de conhecimento em alguma área, essa pessoa já não consegue se colocar no lugar daquelas que possuem um nível de conhecimento inferior. A consequência disso é que, como essas pessoas não percebem essa desarmonia, elas acabam por não transmitir as suas ideias de maneira efetiva. Por exemplo, você se lembra daquele professor ou professora que você percebia que sabia muito, mas muito mesmo de determinado assunto, mas não conseguia passar a matéria? Pois é, eu te juro que ele ou ela não fazia isso de propósito. O que acontece, pessoal, é que quando a gente detém um conhecimento, fica muito difícil imaginar como é não ter esse conhecimento. O nosso conhecimento nos amaldiçoou. Fica quase impossível recriar prontamente o estado de espírito dos nossos ouvintes que não conhecem tanto sobre aquele tema. Mas muito se engana quem acredita que apenas os nossos professores entediantes estão suscetíveis à maldição do conhecimento. Muito pelo contrário. A maldição do conhecimento pode ser o maior responsável pela grande maioria dos nossos fracassos em comunicação até hoje. Nós precisamos ter em mente que o óbvio é pessoal. Em outras palavras, na maioria das vezes as informações que parecem óbvias para você não são tão claras assim para as outras pessoas. Ou seja, simplesmente essas informações não são absorvidas e compreendidas. A maldição do conhecimento costuma assombrar os ambientes corporativos. Ela é facilmente reconhecida naquelas reuniões longas e entediantes, cheias de apresentações entupidas de termos técnicos, siglas, animações, gráficos que não dizem absolutamente nada, índices, tabelas, informações totalmente irrelevantes para o momento e o propósito no qual estão sendo expostas.
É difícil evitar esse problema. Inverter esse processo é tão impossível quanto cancelar a ação de ter jogado uma pedra em um lago. Para dizer a verdade, há apenas duas maneiras confiáveis de combater a maldição do conhecimento. A primeira é não aprender absolutamente nada, mas isso não é viável, não é verdade? A segunda é verificar as suas ideias e transformá-las. E isso só depende de você. No nosso dia a dia, como prevencionistas, nossas mensagens precisam ser concisas, objetivas e claras. Além disso, elas devem estar em total sintonia com o nosso público. E quais são as nossas mensagens? São os treinamentos que ministramos, as abordagens comportamentais que nós fazemos junto aos trabalhadores, as reuniões que conduzimos, as negociações que fazemos com os líderes de equipes, os nossos diversos relatórios, nossos e-mails, nossos telefonemas, nossos procedimentos operacionais e tantos outros exemplos. A nossa primeira transformação deve ser a busca por maior simplicidade. Deixa eu ser mais claro. Talvez nesse momento a sua mente esteja procurando o significado de simples, retornando com associações que procuram reduzir o grau de dificuldade, buscar o menor denominador comum, facilitar as coisas, os exemplos, as palavras e assim por diante. Mas se lembre, a companhia aérea com tarifas mais baratas não é simples só porque contém palavras fáceis. Ela é simples porque ela reflete a intenção do comando. É uma questão de prioridade e não de redução do nível de dificuldade. Por isso, entender de verdade o perfil da audiência é o primeiro passo para a construção de uma mensagem atraente, assertiva e com a simplicidade necessária. A segunda transformação que deve ser buscada é a concretude. O que torna alguma coisa concreta? É quando você consegue analisar algo por meio dos seus sentidos. Isso significa ser concreto. Por exemplo, um motor V8 é concreto. Já o alto desempenho desse motor V8 é abstrato. Quase sempre, a concretude está relacionada a pessoas específicas fazendo coisas específicas. Nada melhor do que fornecer informações ou mostrar situações e exemplos concretos, em vez de apenas conteúdos verbalizados ou textuais. A linguagem concreta ajuda as pessoas, especialmente os novatos, a compreenderem novos conceitos. A linguagem técnica, meus caros e caras, a linguagem técnica e abstrata é um luxo dos especialistas. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar cozinhar usando uma receita com informações como cozinhe até a massa ficar com uma consistência apetitosa. Como assim? Eu preciso saber quantos minutos eu preciso cozinhar essa massa. Ou então me mostra aí uma foto do que é uma consistência apetitosa. É claro que depois da gente fazer o prato algumas vezes, a frase consistência apetitosa provavelmente vai começar a fazer sentido, porque a gente vai construir uma imagem sensorial do que significa consistência apetitosa. Meus caros, a abstração exige um certo fundamento concreto. Tentar ensinar um princípio abstrato, como é o caso do conceito de risco no nosso caso, sem usar fundamentos concretos, é como tentar começar a construção de uma casa pelo telhado, em pleno ar. Quando você precisar transmitir uma ideia para um grupo grande e não souber ao certo qual é o conhecimento deles, a concretude vai ser a única linguagem segura. Para finalizar, um último exemplo do que é concretude. Lá na década de 60, quando a Boeing se preparava para lançar o projeto do avião 727, seus gerentes definiram 3 metas intencionalmente concretas. Primeira, o 727 deveria ter 131 poltronas para os seus passageiros. Segundo, ele deveria viajar sem escalas de Miami até Nova York. E, chegando em Nova York, ele deveria ser capaz de aterrissar na pista 422 do aeroporto de LaGuardia. Essa pista específica foi escolhida porque a extensão era curta demais para qualquer um dos aviões de passageiros existentes até então. E com metas tão concretas assim, a Boeing conseguiu coordenar com eficácia as ações de milhares de especialistas. Imagine como seria difícil construir um 727
Se a meta fosse algo abstrato como ser o melhor avião de passageiros do mundo. Uma ideia simples e bem idealizada pode ser surpreendentemente poderosa para moldar o comportamento das pessoas. Para finalizar, meus caros, fica uma provocação. Quanto tempo, quanto de atenção, quanto de investimento você despende para se comunicar com eficiência com a sua audiência em todas as ocasiões de comunicação, negociação, treinamentos? Vale a pena pensar nisso. Um forte abraço. Fiquem bem. Até mais.